Bora lá então, pessoal, concluir aqui nossos estudos, né? Então, nós vamos. Só estava arrumando aqui o cronômetro. Então, variação de temperatura. Para converter uma variação de temperatura em graus Celsius para graus Fahrenheit, o vice-versa, né? Observe o esquema abaixo em que comparamos essas duas escalas. Então, nós temos aqui uma escala em Fahrenheit, né? Aonde a gente já deduziu isso e nós sabemos que a variação de θc, que é essa variação aqui, equivale a em relação a essa variação aqui da escala que vai do ponto de gelo até a evaporação, que equivale a 100. Isso vai ser igual à variação da θf dividido ou em relação à variação da escala do ponto de fusão em Fahrenheit até o seu ponto de evaporação, que dá 180 graus Fahrenheit, ok? Então, a igualdade entre essas duas razões é que a gente pode estar fazendo aqui uma simples simplificação, né, para facilitar, divide aqui por 20, não por 5, por 20 e divide aqui por 20, a gente já fez esse processo antes. Aqui vai dar 5, que vai ser igual θf, delta θf, que vai dar 9. Logo, para mim saber essa variação aqui, isso é igual a 5 sobre 9 vezes delta θf. E θ, delta f vai ser o inverso da fração vezes delta θc. Ok? Então, basicamente seria essa diferença aqui, né? Tiver essa razão, essa diferença. Alright, pessoal? Então, aqui tem um exemplo, né? Quem for viajar para os Estados Unidos, mais precisamente no Vale da Morte, que é lá em Nevada, onde o deserto, né, árido e escassez de água, né, provoca um clima onde durante o dia a temperatura é escaldante, altíssima, né, é um deserto, obviamente que vai ter essas características, e, uh, e à noite essa temperatura pode baixar aí para alguns graus também, né, pode baixar aí bastante, né, chegando a ficar frio, né, isso no deserto. Então ele diz aqui o seguinte, nesse termômetro aqui, por volta do meio-dia, né, ele registrou ali uma temperatura de 100 graus, 113 graus Fahrenheit. E se a gente for converter isso, ele vai dar equivalente a 45 Celsius. Vamos ver se isso realmente se procede. Então, delta C, θc, isso aqui vai ser igual a 5 sobre 9 vezes delta F menos 32, né? Então, isso vai ser igual a 5 sobre 9, deixa eu arrumar aqui esse 9, vezes 113 menos 32. Logo, θc, esse θ aqui nunca sai perfeito, né? θc é igual a 5 sobre 9 vezes 113 menos 2, então aqui vai dar 1, né? 11 menos 3 dá 81. Então, θc vai ser igual a 81 dividido por 9 dá 9, 9 dividido por 9 dá 1. Então, fica 5 vezes 9 dá 45. Então, 45 graus Celsius. Então, realmente, a temperatura de 113 graus equivale a 45 graus Celsius. Ok, pessoal? Dando continuidade aqui, nós temos aqui uma outra escala, chamada escala de Reaumur, né, ou Reaumur, que é o retrato esse aqui é o retrato de René Antoine Foucault, né, de Reaumur, o período de vida dele, de 1683 a 1757. Então, esse indivíduo aqui em 1730, o físico francês, né, René Antonier, certo, observou que o álcool,
né, ao ser aquecido no ponto de gelo até o ponto de vapor, apresenta uma expansão de 80 partes por mil. Então, 80 partes por mil equivale, né, uma razão, certo, de 0,08. Né? Ele estabeleceu uma escala, né, que marcava de 0 a 80, certo? Então ele criou uma escala aqui que vai de 0 a 80, a escala de René, a escala R, né? 0 graus René, ou 0 graus R, Reaumur, né? O Reaumur, sei lá como é que fala. Se comparado à escala de Celsius, nós temos aqui que é 0 a 100 graus, né, Celsius. Então, fazendo uma relação aqui de θr e aqui uma relação θc, nós podemos tirar que essa relação seria θr menos 0 sobre 80 menos 0 dá 80. Isso equivale a dizer que θc menos 0, que nem precisava ter colocado assim, equivale a 100. Logo, θr sobre 80 é igual a θc sobre 100. Nós aqui podemos dividir isso aqui por 20 também, e aqui dividir por 20. Logo, nós temos aqui θr 8 dividido por 2 dá 4, que equivale a θc 10 dividido por 2 dá 5. Portanto, né, pessoal, nós temos que θr para converter, né, o equivalente dele de Celsius para θr é 4/5 de θc. E para mim descobrir θc em relação ao θr, ao R, ao René, então seria 5/4, né, 5/4 de θr. Bom, essa seria uma nova. Então aqui já tem um subsídio para vocês aí fazer a relação, né, daquela perguntinha que eu fiz lá atrás, né, como é que a gente pode estar com 1000 graus sem estar com febre? Justamente cria o que? Uma escala nova. Bom, olhando a escala aqui, nós vimos aqui, deixa eu botar ela para frente, manter. Deixa eu botar essa escala então. Essa aqui nós vamos botar para trás, só para a gente poder enxergar essa aqui, né? Ó, só para nós podermos enxergar essa aqui. Então eu vou dar um zoom aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ó, aqui, ó, deu certo. Então aqui nós temos aqui, eu estou vendo aqui a escala R, né? Opa, aqui. Deixa eu botar isso aqui para frente. Para frente. Ah, agora melhorou. Então aqui, ó, nós temos a escala R, ó. Então nós temos a escala R, ela vai de 0 a 80. Pode ver que tem equivalência 0, 0 aqui, né? Para a escala Celsius e aqui 32 graus. Então vejam que a coincidência aqui dá 40, praticamente a metade. 40 aqui coincide com 50 graus Celsius, né? E aqui 60 graus Celsius equivale aqui basicamente, não tem aqui uma coincidência muito boa, mas basicamente aqui a 140 graus Fahrenheit, ok? Basicamente 60 a 140 Fahrenheit. Ok, pessoal? Então essas aqui são escalas. Então no mesmo termômetro eu posso trabalhar consecutivamente com 3 escalas ao mesmo tempo, ok? É isso que eu queria mostrar para vocês. Além disso aqui, para nós concluirmos o que seria o zero absoluto. Então, dando uma lida rápida aí no material texto que vocês têm, o zero absoluto seria a escala de Kelvin, né? Então, imagine um sistema físico qualquer quando aquecemos. Quando o aquecemos, sua temperatura eleva, aumentando aqui o estado de agitação de suas partículas. Então, ela pode ser um estado de agitação ou um movimento cinético, uma energia cinética atribuída a eles, que vai dar um movimento dessas moléculas, né? Principalmente nos gases
isso ocorre. Se o resfriamento, se o resfriamento, né, se o resfriarmos, sua temperatura diminui porque o estado de agitação das partículas também diminui. Se continuarmos esse estado de resfriar, esse processo de resfriar um sistema, o estado de agitação das partículas diminuirá muito mais e cada vez mais ainda, tendendo a um mínimo de temperatura que nós vamos denominar aí de zero absoluto. E o zero absoluto, o zero, né, absoluto equivale a zero Kelvin. E um detalhe muito importante que Kelvin não é aquele símbolo do grau aqui, certo? A gente sempre fala zero Kelvin, sem precisar zero grau Kelvin, como a gente fala 32 graus Celsius. Então a gente só fala, desculpa, é, é 0 grau Kelvin, não 0 graus, só 0 Kelvin, não 0 grau Kelvin. Então, zero absoluto é o limite inferior da temperatura de um sistema, né? E a temperatura correspondente ao menor estado da agitação das partículas, ou seja, quando ela está praticamente com nulo de agitação. Isso seria o zero Kelvin. No zero absoluto ainda existe no zero absoluto ainda existe nas partículas do sistema uma quantidade finita, não nula, né, de energia cinética. Essa energia é denominada de energia do ponto zero. É um leve movimento aí das partículas no zero absoluto. A escala absoluta ela foi pensada, né, projetada pelo cientista britânico, físico britânico William Thomson, mais conhecido aí como Lord Kelvin, né? Mas o nome dele é William Thomson, conhecido como Lord Kelvin. Foi quem verificou experimentalmente a variação da pressão de um gás, né, a volume constante, por meio de uma extrapolação. Ele concluiu que a menor temperatura que aquele gás poderia atingir coincide a, com a anulação, né? Com a anulação da temperatura. Deixa eu aqui botar aqui. Exatamente, com a anulação da temperatura, não, da anulação da pressão. Então, até chegar a essa conclusão, ele realizou experiências com diferentes amostras de gases, né, a volume constantes, e as variações de pressão foram plotadas e marcadas em um gráfico em função da temperatura em Celsius. Vejam que ele compara isso com a temperatura de Celsius, de Anders Celsius, né? O prolongamento do gráfico levantou ao valor de menos 273,15 graus Celsius, que foi denominado aí o zero absoluto, né? Para facilitar os cálculos, aproximou-se esse valor aí em torno aí de menos 273. Então, meus caros, deixa eu colocar aqui, manter. Nós já estamos aí com 13 minutos de vídeo, só para concluir então, deixa eu botar aqui onde a gente trabalhou essa variação. Colocando aqui, vamos aqui. Então ele falou que ele fez uma relação entre a temperatura Celsius, né, que foi o Kelvin. Então aqui ponto de vapor é 100 e o ponto zero aqui, que é o ponto de solidificação da água. E ele conseguiu achar aqui o ponto quando ele estava a menos 273 graus, ele equivale a 0 a 273, né? 0 graus Celsius equivale a menos 273 Kelvin. Isso quer dizer o quê? Que quando estiver a 0 graus, ele estaria a 273. Como ele fez uma comparação com a escala de Celsius, Kelvin então atingiu aqui os 373 Kelvin. Então está aí a relação. Então agora nós podemos aqui atribuir isso aqui θc e aqui o θk. Logo,
nós temos o seguinte, que fazendo aqui θc sobre 5, é o que nós já temos, né? Vamos botar 100 aqui para depois a gente simplificar. Isso aqui equivale que é a variação aqui θk, ou melhor, θk menos 273 Kelvin, né? E 373 menos 273. Logo, ΔC sobre 100 é igual a θk menos 276 dividido. Essa diferença aqui vai dar 100. Logo, a gente simplifica aqui, nós temos o que? Que θc vai ser igual a θk menos 273, né? Então, quando 0 graus absoluto equivale a menos 273, e que quando eu tenho 0K, isso equivale a dizer que ele vai ser o θc mais 273. Por isso que aqui a gente iniciou o ponto de fusão em relação à escala Celsius é 273, ok? Então aqui está mais uma relação da escala absoluta. Bom, pessoal, aqui nós concluímos então esse nosso pequeno conteúdo, né, sobre as escalas, né, sobre termologia. Então, nos próximos, a gente aqui só viu, na realidade, só temperatura, né? Ainda faltou o calor e a sua proporção, calor sensível, mas aí nós já vimos uma boa gama de assuntos, tá bom? Então, até a próxima aula, né? Onde a gente vai estar enviando para vocês aí os exercícios, né? A resolução dos exercícios para vocês. Ok, pessoal? Até mais.